A gente chega no restaurante, o que o garçom pergunta? Você vai beber o quê? Por que a gente responde Coca-Cola? Por que a gente não fala Pepsi, Guaraná, soda, Baré Cola, Dolly? Por que 99% das pessoas falam Coca-Cola? E presta atenção no detalhe, e isso é o mais importante. Você percebeu que a Coca-Cola ela não é vendida? Ela é comprada. Você nunca ouviu um garçom falar assim, e aí, turma, vamos beber uma Coca-Cola? Você nunca ouviu nenhum garçom na tua vida falar isso. Ele só pergunta, vocês vão beber o quê? Alguém da administração. Tem Coca. O que ele fala? Gelo e limão? Por favor. Esse é o ápice do branding. É você não ter que ser vendido. É você ser comprado. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana tô com o Marcos Lepera, que é o fundador e CEO do Grupo Lepera. O Lepera possui pós-graduação e docência em MBA da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, e atua no segmento de branding aplicado a vendas há mais de 40 anos. Já atendeu muitas marcas do agro aí, né, Lepera? Lepera, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulinho, é um prazer. Estou muito feliz com o teu convite. Eu comecei aqui falando com você em off, né? Que eu estou feliz por estar aqui, mas estou triste porque acabei de receber a notícia do falecimento do Rolando Boldrin, que eu costumava dizer que ele era o caipira oficial do Brasil, né? E eu gostava muito do Boldrin, assistia muito o Senhor Brasil, os causos dele. Ele era uma pessoa especial, mas vamos em frente, né? Agradeço o teu convite. Temos uma jornada aí junto ao branding, ao marketing, à comunicação. Atuamos durante muito tempo como uma das maiores agências aí do agronegócio. Já pisei muito em bosta de vaca, mas muito. Bacana, bacana. Vamos falar sobre tudo isso aí. E pra você que tá aí do outro lado ouvindo a gente aqui, já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque o bate-papo aqui tá super legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Estamos aqui de volta com o Lepera aqui. Você comentou ali atrás, né, do Rolando Boldrin, né? Até comentei contigo também que eu tenho um projeto pessoal chamado Causos do Agro, que é super inspirado nele, né? E é bem interessante a história que ele construiu. E toda vez que eu começo o Agro Resenha, eu pergunto pra pessoa que tá aqui contar um pouquinho da sua história. Então conta um pouquinho da sua história aí pra gente, por favor, Lepera. Cara, eu sou um contador de histórias, né? Se você me perguntasse assim, Lepera, como é que você se define? Eu me defino como um contador de histórias, né? Contar a minha história é um pouco longa assim, mas eu vou tentar fazer um resumo. Eu nasci na Vila Mariana, filha do seu Luiz e da Dona Malvina cabeleireira, seu Luiz vendedor. Vim de um lar assim de muitos exemplos. Só tenho boas recordações do meu pai e da minha mãe, e com 5 anos de idade nós mudamos para São Caetano, onde eu vivi no ABC Paulista, onde eu vivi durante 40 anos, 35 anos, e depois eu mudei para São Paulo, e agora estou morando no interior. Jamais imaginei que eu fosse morar no interior. Na onde você está morando? Eu estou morando no pé da Serra da Mantiqueira, aqui do lado de Campos do Jordão. Legal. Na pandemia eu tinha uma casa em Campos do Jordão, fui morar lá.
Morei um ano lá, não aguentei o frio, conheci minha esposa lá, e aí a gente resolveu descer a serra, mas estamos morando aqui no pezinho da serra, entre Pindamonhangaba e Taubaté, a meia hora de Campos de Jordão. A gente vai muito para lá, para matar saudade, para almoçar, para rever pessoas. Desde os meus 13 anos de idade, que eu trabalho com marketing e comunicação. Meu primeiro emprego foi no Diário do Grande ABC, um grande jornal de Santo André, do ABC Paulista. Eu era assistente de publicidade, trabalhei um ano e pouco lá. Aí pulei para uma agência, nunca mais saí de agência. Há 33 anos eu fundei a Lepera. A gente, por 10 anos, atuou bem forte no agronegócio. A gente atendeu Valer, farmacêutica veterinária, a gente atendeu a BS Pecplan, inseminação artificial bovina, a gente atendeu AgroSite, que na época era muito forte, a gente atendeu Monsanto, a gente atendeu Agroséries, atendemos muitas marcas assim bem parrudas do agronegócio. Nosso grande case foi a Valer. Parece que hoje eu só vou falar de gente que foi embora, né? Mas é uma verdade. Meu querido amigo, meu irmão, Sérgio Marque, que era diretor de marketing da Valer, a gente trabalhou muitos anos juntos. Ele faleceu, eu acho que no começo desse ano, e a gente sempre manteve contato depois que a gente deixou de trabalhar. Um ser humano de uma qualidade assim ímpar, ser humano completo, sabe? Bom profissional, bom marido, bom amigo, bom cliente, sempre fomos tratados com respeito. E é isso, fui professor do MBA da SPM em Planejamento Estratégico, fui professor da Madia Marketing School em Aftermarketing, fui professor da área educacional do Einstein em Marketing, construí mais de 600 marcas em Branding, continuo com a agência. Hoje eu tenho time aí espalhado pelo Brasil inteiro, né, esses novos áreas do home office. Eu tenho meu head de atendimento fica em Aracaju, meu head de planejamento fica em João Pessoa, meu head financeiro fica em Peruíbe. Interessante, né? Então, hoje estamos aí, somos 20 e poucas pessoas, atendemos perto de 30 clientes. E é isso é um pouco da minha história. E é interessante, né, esse movimento que aconteceu nos últimos anos, né, por conta da pandemia, é óbvio, mas essa descentralização, né, quer dizer, você não precisar morar em São Paulo para ter uma baita de uma agência e, ao mesmo tempo, você contratar pessoas que nunca seriam contratadas por você em nenhuma outra ocasião se tivesse que ser presencial no centro de São Paulo, né? Acho que tudo isso propiciou, né, esse momento que a gente está vivendo hoje, né, cara? É verdade. Eu tinha uma vantagem, né? Eu sempre fui um adepto do digital muito cedo, muito cedo. Eu vou te dizer assim, em 1995 eu fiz um curso, olha, eu estou falando de 27 anos atrás, eu fiz um cara fazer um curso de HTML e me ensinar HTML para eu aprender a fazer site. Em 1989 eu comprei o primeiro computador, foi quando eu fundei a agência. Eu lembro que eu vendi um carro que eu tinha, um Gol, 0 km, dinheiro de hoje, R$65 mil, eu paguei cash o computador. Então eu sempre fui assim, um early adopter, né? Sempre fui um cara que, desde muito cedo, eu estou ligado ao digital. E antes da pandemia, 80% das minhas reuniões já eram online. Ah, legal. Então, assim, mudou muito pouco, sabe? Muito pouco. Agora, eu saio, né? Por exemplo, semana passada eu fui para Barueri, tenho 2 clientes lá em Barueri, fui visitá-los. Eu tenho um cliente em São José, que toda semana eu vou lá visitá-lo. Às vezes ele fala assim para mim, você sabe que nós não temos nada para conversar, né? Eu falo, não, fica tranquilo, eu só queria sair de casa. Ai, coisa boa. Então, assim, eu tô sempre andando aí, sempre me conectando com as pessoas, mas para mim, pessoalmente, assim, não foi um grande problema, assim. Eu trabalhei um ano em Campos de Jordão com um notebook e com a minha internet roteada do meu celular. E, cara, crescemos 93%. E, ô Lepera, você, cara, trabalha nessa área, né? Agência, brand, você falou que fez mais de 600 marcas, né? Eu acho que é um feito bem interessante nesse longo tempo aí de trabalho, né? Um trabalho consolidado. E, obviamente, você sabe o poder que
trabalhar o branding, poder que isso dá para uma marca, né? Inclusive, nas suas palestras, né, na mentoria lá, que eu também tô fazendo com você, né? Fica muito claro a importância que tem esse aspecto para qualquer marca. Só que eu acho que, assim, a gente tá num podcast de agro, às vezes o pessoal pode não estar entendendo, mas eu queria saber se você pudesse trazer um conceito de branding, como ele se aplica, por exemplo, no agro. Você pode... Pra gente colocar todo mundo na mesma página, vamos dizer assim. Olha, na verdade, assim, fica fácil da gente entender quando a gente consegue entender esse conceito. Nós não compramos nada, nós adotamos marcas. Vou pegar os cases do agro, para ficar mais fácil. A ABS Specplan, eles tinham seus concorrentes de inseminação artificial bovina. Na época, eu não sei se eles ainda têm, uma fazenda na entrada de Uberaba. Tem uma estrada assim que dá em Uberaba, era uns 5 quilômetros, eu acho que antes de Uberaba eles tinham uma fazenda. E lá a gente tinha um touro, por exemplo, um dos touros que tinha, que era o Fiel. E o Fiel, eles colhiam lá o sêmen do Fiel e faziam inseminação nas vacas para nascer todo mundo com a genética do Fiel, que era um touro esplendoroso. Valia na época, estou falando de talvez 15 anos atrás, valia na época mais de R$1 milhão. Você imagina qual seria o valor dele hoje. Era tratado como um bebezão, sombra, água fresca, ração, complemento. Só era uma judiação a coleta do sêmen. Que é uma puta sacanagem. É uma puta de uma sacanagem. Vou explicar pro pessoal como é que funciona. Funciona assim. Eles trazem uma vaca. No cio. Uma vaquinha linda. No cio. Até você tem vontade de namorar com a vaca. Tô brincando. Mas uma vaquinha linda, assim. Entram lá no piquete, amarram a vaca, trazem o Fiel cheira ela inteirinha, ele começa a babar porque ele fica enlouquecido, né? Questão dos feromônios, toda a questão hormonal, né? Sim. E aí ele vai lá e cheira ela por trás, e cheira, que tudo isso faz parte do processo de ele entrar num nível de excitação para ele poder cobrir a vaca e ejacular. E aí, quando ele vai subir na vaca, eles botam um cavalete do lado da vaca com um tapete de couro de vaca e botam ele lá, botam a vaquinha do lado, ele pensa que está cobrindo a vaca e eles têm uma pipeta, um cilindro assim de borracha com água quente dentro e eles colocam lá no pênis do animal, dão lá umas 3, 4 bombadas, ele ejacula e aí imediatamente eles já vão e colocam nos cilindros acho que de hidrogênio. Cilindro de hidrogênio. Coloca nos negócios lá, sim. É isso aí. Fazem a análise e tal, se tá tudo ok com o sêmen, e já vai pro cilindro de hidrogênio para ele congelar e não morrer. Os clientes da ABS Specplan poderiam comprar sêmen de quem eles quisessem. Por que eles compravam deles? Por que eles exigiam Fiel? Era a marca. Uhum. Eles eram uma marca premium. Pegar outro case. A Vale cresceu muito com as vacinas da aftosa, e também vendia muito ivermectina, abamectina. A gente fez lançamento de muitos produtos da linha Vale. Vale tinha produto para várias espécies, né? Tipo para cavalo, para gado, para ovelha, na época para caprino, ovino e tal. Mas a gente vendia muito ivermectina e abamectina, né? A ivermectina para tirar carrapato. Sim, é para gado, né? Isso aí, bovino, né? Você coloca no dorso do animal. Tem um gado doente, ele tem 1000 problemas, ele não produz leite, ele não produz carne e tal. Tinha outras marcas nas agropecuárias por aí para comprar. Você entra numa agropecuária aí, você fica em Goiânia, né? Eu fico em Cuiabá. Em Cuiabá, perdão. Você entra numa agropecuária em Cuiabá, tem lá, ivermectina e abamectina tem 50 mil marcas. Por que eles escolhiam da Vale? Porque era uma marca premium, porque eles já vacinavam para aftosa com as vacinas da Vale. Então é assim, o que a gente tem que entender é que a gente não compra nada, a gente só adota a marca. Quando você vai comprar um carro, você não está comprando um carro. Claro que você não está comprando um carro. É óbvio que você não está comprando um carro. Você está adotando uma marca. Por quê? Por exemplo, Paulinho, se você vai comprar uma picape aí em Cuiabá e você resolve comprar a L200, por exemplo, que a gente atendeu a Mitsubishi, a família Souza Ramos, Eduardo e Cristiane, que inclusive tem a fábrica em Catalão. Então é assim, quando você vai comprar, você podia comprar, você tem, né? Você tem uma Amarok, você tem uma Ranger, você tem uma Hilux, você tem uma Toro. Por que você vai comprar uma L200? Porque você está adotando uma marca. Hoje o que a gente tem que entender
é que mesmo o mercado que vende commodity, você está vendendo uma marca. Mas, Marcos, faz sentido o que você está falando? Faz. Eu vou te falar da maior commodity do mundo. Sal. Qual é a marca de sal que você compra? Cara, não sei. Provavelmente é o Cisne. Provavelmente. Porque é a marca que a gente compra desde que a gente era criança, no supermercado, quando a gente tinha 6 anos de idade, a mãe falava assim, corre lá, pega um pacote de sal para mim. Corria lá, pegava o sal Cisne, pá, e colocava lá. Há uns anos atrás inventaram o sal lebre, né, que é outro animal, junto com o cisne e tal. Mas assim, o market share de sal cisne deve ser 95%. Então, mesmo se você está no mercado de commodity, às vezes eu vejo assim, a soja brasileira tem marca. Brasileira tem. A China fechou o contrato com a soja brasileira. A soja brasileira é marca. Então, tudo é marca. Mesmo que você ache que não é, mas tudo é marca. Sim. E é interessante esse ponto, que a hora que você começa a olhar sobre nessa perspectiva, até a gente começa a se olhar, né? Pô, verdade, às vezes eu pego uma marca em detrimento da outra, né? Às vezes alguma coisa que aconteceu com aquela marca que foi uma experiência ruim pra você, no momento seguinte você já vai pra outra, né? Você já adota outra marca, né? Então esse é um negócio bem louco, que no agro, né, tem muitas opções, né? Como você comentou, né, Lepe? Eu sempre costumo dar na nossa mentoria. Aliás, eu queria fazer um convite. Coloque o link da nossa mentoria aberto aí para todo mundo. Eu tenho uma mentoria gratuita para empreendedores e empresários. Eu vou ter o maior prazer do mundo de ter o teu pessoal, a tua audiência dentro da nossa mentoria. Ela acontece toda terça-feira, das 9 às 9h30 da manhã. Não vendo nada, tá? É só das 9 às 9h30, terça-feira. A gente fala sobre negócio, estratégia de negócio, e eu mostro uma estratégia que a gente usa. E é top, viu? Só pra avisar você que tá ouvindo aí, pode ir sem medo. Eu sou suspeito pra falar, né? Mas se você tá falando, eu vou acreditar. eu tô falando. A gente tá na segunda edição, segunda semana que a gente se encontra, estamos com perto de 40 pessoas participando, né? Gente do Brasil inteiro. Então você vê, eu uso muito o exemplo da Coca-Cola, né? Você parou para pensar quando a gente chega no restaurante? O que o garçom pergunta? Você vai beber o quê? Por que a gente responde Coca-Cola? Por que a gente não fala Pepsi, Guaraná, soda, Baré Cola, Dolly? Por que 99% das pessoas falam Coca-Cola? E presta atenção no detalhe, e isso é o mais importante. Você percebeu que a Coca-Cola ela não é vendida? Ela é comprada. Ela é comprada. Você nunca ouviu um garçom falar assim, e aí, turma, vamos beber uma Coca-Cola? Você nunca ouviu nenhum garçom na tua vida falar isso. Ele só pergunta, vocês vão beber o quê? Alguém da administração. Tem Coca? O que ele fala? Gelo e limão? Por favor. Esse é o ápice do branding. É você não ter que ser vendido. É você ser comprado. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho, ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Você comentou, né, que trabalhou aí pelo menos uns 10 anos com marcas voltadas pro agro, né? Você até deu alguns exemplos bem legais aí pra gente. Eu comecei a me relacionar com esse mundo das agências recentemente, né? Até por conta do podcast. Mas conta um pouco pra gente como é que é a dinâmica das agências nesse sentido. E assim, quais foram ou são, né? Não sei se você ainda atende algumas marcas do agro, mas quais são os maiores desafios para você trabalhar nesse setor, né? Pra gente igual você trabalhar nesse setor, por exemplo.
Olha, tem um desafio muito grande com relação ao preconceito. Então, o preconceito assim, lá vem esse pessoal de São Paulo querer dizer o que nós vamos fazer. E quando eu falei para você que eu pisei muito em estrume de vaca, eu não estava mentindo para você. Porque essa foi a estratégia que eu utilizei para vencer essa resistência. Então, assim, eu ia mesmo nos clientes dos nossos clientes, eu ia nos nossos clientes, eu vi... Imagina, Expo Inter, Expo Zebu, AgriShow, uma centena. Tive a felicidade de, através do meu amigo Donário Lopes e do meu amigo Paulo Centeno, que eram respectivamente CEO do Canal Rural e diretor de marketing do Canal Rural, fiz uma proposta de trabalhar um programa de televisão chamado Agrimarketing, Marketing e Comunicação no Agronegócio, que eu apresentei durante 2 anos, foram 100 programas, todo sábado. Era um programa de entrevistas de meia hora e reprisava no domingo e eu gravava lá nos estúdios do Canal Rural lá no Ibirapuera. Então isso também me ajudava muito porque eu gravei muitos programas no stand do Canal Rural no AgriShow, gravei muitos programas no stand da Expo Inter do Canal Rural, gravei muitos programas da Expo Zebu lá em Uberaba no stand do Canal Rural. Fui muito leilão, tudo leilão que você pode imaginar, leilão Mata Velha. Eu vivia com meu carro na estrada, E era muito parça de todas as mídias na época, DBO Rural, puxa vida, não vou lembrar, mas eram todos meus parceiros. Eu um dia estava conversando com um deles e ele tinha uma picape com um rádio amador na picape e ele falou assim para mim, eu contei tudo para ele falou assim para mim, Lepera, você sabe quantos dias por mês eu passo na editora? Eu falei, não. Ele falou 5. 25 eu passo viajando. É uma pegada. Então, foi uma época muito boa, até porque, assim, papai e mamãe eram nascidos no interior. Papai em Joanópolis, do lado de Bragança Paulista. Mamãe em Potirendaba, do lado de São José do Rio Preto. Eu tenho primos em Águas de Lindóia, papai tinha primos em Bragança. Eu vivi a minha vida indo para o interior e me relacionando com coisas do interior. E sempre gostei muito, sempre tive essa... Tanto é que eu vim morar no interior, né? Eu vim morar fora das grandes capitais, né? E é muito bacana, porque agora eu saio daqui do meu condomínio, daqui de casa, eu ando 200 metros, tem boi, tem vaca, tem cavalo. Eu fiz amizade com vários produtores rurais aqui da região. Às vezes eu vou lá visitá-los, jogar papo com ele. Tem o seu Norival aqui do lado da minha casa, que ele tem um sítio que ele planta verduras e legumes orgânicos. Às vezes eu pego meu carro, vou lá, 3 minutos daqui, vou lá, eu chego lá e falo, compadre, vamos passar um café nesse fogão a lenha aí? E nós ficamos tomando café lá no copo de vidro e jogando conversa fora, porque o meu espírito é o espírito do interior do Brasil, entendeu? E é muito legal isso que você traz, né? Porque assim, eu trago gente aqui que é meio fora do agro, né? Meio fora, assim, que eu digo, não trabalha exatamente no agro, né? Tem outras formações e tal, e mais que trabalham relacionados ao agro, né? É bem comum isso, né? Quer dizer, os profissionais que deram certo nas suas respectivas áreas, eles foram lá, eles se infiltraram no negócio, fizeram amizade e foi conhecendo a fundo, né? Porque se você tem um conhecimento muito superficial daquilo, você não consegue entender de fato como fazer aquilo ali funcionar, né? É preciso que você tenha conexão de alma com esse mundo. É preciso que você não tenha nojinho de pisar em bosta de vaca. É preciso. Entendeu? É verdade. Sentir o cheiro, né? Entender como é que é o negócio. É preciso que você cheire o cheiro do estrume e não ache que aquilo é um cheiro ruim, mas que aquilo é um cheiro característico. É isso aí. E você comentou uma coisa aí agora que eu achei bem legal, né? Você tem esse espírito. Você vai lá, né? Você conversa, você... Pô, eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, essa questão que você falou agora, tem um produtor orgânico aqui do meu lado, acabou virando uma marca também, né? Produtos orgânicos acabou virando uma marca. E esse relacionamento que as pessoas em geral têm com os alimentos, cara, será que eles conseguem entender que isso é agronegócio? Você tem essa visão assim, cara? Não, dos grandes centros não. É muito louco isso, né? Eles acham que quem produz os hortifrutis são os supermercados, né? E acham que a vaca vem da caixinha, né? E é interessante esse ponto, porque, por exemplo, você é de uma geração, seus pais, né, imagino que tinha esse convívio, né, pelo que você comentou.
Mas a galera mais nova aí do mundo, do seu universo, assim, a minha percepção é que a galera não sabe e também não tá nem aí, entendeu? Não conhece, sabe? Essa é a minha percepção, assim. É que isso também, Paulinho, isso tá ligado com um outro fator, é o quanto você se conecta com você mesmo. Tá? Isso também está ligado a esse fator. Porque você se conectar com a natureza, você se conectar com você mesmo. Eu passei um ano em Campos do Jordão, minha casa ficava no meio do mato, eu não tinha vizinho, eu ficava na montanha em Campos do Jordão, que já é uma montanha. Era eu, a coruja, o lagarto, o gavião. Eu fiquei praticamente um ano lá sozinho. Foi uma época de super conexão de mim para comigo mesmo. Eu observava os movimentos do sol, da lua, das estrelas. Eu sabia pelo vento quando estava chegando a chuva. Então, quanto mais você se conecta com a natureza, mais você se conecta com você mesmo. Temos um problema se a gente vai utilizar o raciocínio em cima desse princípio. As pessoas hoje em dia elas não estão sendo estimuladas a se conectar consigo mesmas. Elas estão sendo estimuladas a se conectar com aquilo que é rápido, fácil, com informação que você não checa, com um produto hiperprocessado. Então, assim, eu aprendo muito quando eu adoro sempre perguntar, Lepera, o que você mais gosta na vida? O que eu mais gosto na vida é de aprender. Eu tenho um tesão, uma tara por aprender. Estou sempre estudando, lendo, fazendo curso, mas eu vou te falar um negócio. Um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida, que eu mais aprendo na minha vida, é com o seu Norival. Legal, né? Que eu vou lá, velho, e ele dá cada puta lição pra mim. É muito louco isso. Cheguei lá na segunda-feira, ele tava lá, entrei lá, falei, ô compadre, como é que tá? Tem couve, tem a selga, tem as coisinhas que eu compro lá dele, né? Tem berinjela, tem abobrinha, tem tal. Pega pra nós, tal. Aí ele foi lá, começou a pegar as coisas dele, tudo orgânico, né? Aí no fundo da propriedade tinha uma mangueira assim gigante, mas uma coisa gigante, assim, carregada. Falei, compadre, tá... Que manga que é aquela espada? Ele gosta, né? Porque eu mais ou menos tenho mais ou menos o entendimento das coisas. Né? É espadinha, compadre? É espada, assim, mas que beleza, hein, compadre? Aí ele, mas sabe que a semana passada eu tive que dar uma carreira numa molecada, né? Falei, por quê? Porque eles estavam em cima da árvore derrubando manga e não dá para comer a manga verde, a manga não tá madura e a manga que eles vão pegar eles vão jogar fora. E eu falei para eles, vocês não entendem nada de natureza, porque na natureza as coisas precisam amadurecer para você poder se alimentar delas. Se você não tiver paciência para esperar, você vai só jogar as coisas no lixo. Aí eu saí de lá pensando assim, Marcos, se você não tiver paciência para esperar, você só vai jogar as coisas no lixo. Então é assim, hoje em dia, as coisas ligadas à natureza, elas são um convite para você se conectar com você mesmo. Então é por isso que as pessoas dos grandes centros elas estão cada vez mais desconectadas de si mesmos, porque elas estão desconectadas da natureza. Né? Por exemplo, eu quando estava lá em Campos do Jordão, eu tinha um quintal assim, né, aberto, não tinha muro, não tinha nada. Aí eu fiz uma roda de fogo, que eu gosto muito de fogueira, né? Fui escoteiro durante 25 anos da minha vida, então isso também me trouxe essa visão do interior, né, de acampar, de fazer fogueira, de viver no meio da natureza, né? E aí eu ficava lá, acendia a fogueira, ficava tomando um vinho, vendo as estrelas, tentando entender o raciocínio da movimentação dos orbes e tal. Eu acredito que seja um convite de Deus para a gente se conectar com a gente mesmo. Né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando do brand, né? De você adotar as marcas. Porque a hora que você se conecta, assim, né? Com aquela mensagem, você tem essa predisposição, né? De usar ali a marca e tudo mais. Mas, Lepera, você falou aí desse seu empreendimento, né, lá no Canal Rural, fazendo um programa lá e tal. Conta um pouco dessa experiência aí também, cara. A sua visão aí de marketing do agro hoje, naquele ano, né, assim. Eu penso que hoje eu vejo que tem muita coisa pra ser feita. Em 2003, devia ter muito mais coisa pra ser feita. Qual que é a sua visão aí? Conta um pouquinho dessa experiência pra nós, cara. Olha, sempre vai ter coisa pra ser feita, graças a Deus, né? Porque senão a gente perde o emprego. Então assim, mas eu acho que melhorou muito. Eu acho que assim a gente já tinha alguns indícios assim. O agro é muito pujante, né, no nosso país, né? O homem do agro, né, seja uma propriedade rural ou seja um produtor familiar, eu acho que o nosso país tem muito recurso e se utiliza muito bem desses recursos. Eu vejo o agro brasileiro com muito orgulho, com certeza.
Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora a BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por @SomosBroto no Instagram, Facebook e YouTube, e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. Pera, você trouxe essa questão do branding, né? Que é muito legal. E eu achei interessante você colocar que o seu branding ele é orientado para vendas, né? Ele tem esse objetivo, a hora que você comenta essa questão. Explica como trazer esse conceito para o agronegócio, como a gente pode utilizar esse conceito para o agronegócio, quer dizer, o branding orientado para vendas. E se você me permite, eu queria uma opinião sua sobre podcasts nessa construção do branding da marca. Como que você enxerga esse negócio, cara? Cara, eu fiz um dos primeiros podcasts do agro lá no Canal Rural, né? Então, eu super acho que funciona. E isso também era uma boca de funil para mim com relação às agências, aos clientes que eu queria dentro da agência. Então, assim, eu queria prospectar um cliente, era mais fácil eu convidar ele para uma entrevista do que eu perguntar se ele podia me receber para apresentar a agência. Então, eu super sou partidário dos podcasts também no agro. Com relação ao trabalho que você tem feito, eu acho assim, acho que nós estamos num momento de conexão, né? Esse é o momento da gente se conectar cada vez mais uns com os outros, e acho que a internet possibilita isso. Então a única coisa que eu posso te dizer é acelera, cara, porque eu acho que você tem muito espaço aí para você fazer evoluir o teu podcast. Show. E esse lance mesmo do conceito, né, de você colocar esse branding para vendas, né? Conta um pouquinho, cara, esse conceito, como que a gente pode aplicar isso pro agro? Cara, branding que não é direcionado para vendas não é branding, né? Isso para mim é simples assim, né? Elementar, né? Todo branding ele tem que estar direcionado a você comprar algo. Pode ser uma ideia. A gente acabou de ver a corrida presidencial aí. O que eles estavam vendendo? Eles estavam vendendo 2 ideias para os próximos 4 anos. Ganhou uma ideia lá que o Lula colocou e não compraram a ideia do Bolsonaro. Paciência. Isso tem que ser aceito, porque quando você vende uma ideia e as pessoas optam por essa ideia, é porque elas estão vendo benefício nisso. Isso tem que ser respeitado, né? Eu vejo o pessoal, não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Eu falo, gente, se você adotou uma marca, comprou o carro, botou o carro na tua garagem, não dá para no dia seguinte você começar o processo do eu tô arrependido, né? Ninguém hoje em dia é bobo, né? Então eu acho assim, branding direcionado a vendas, seja de uma ideia, de um produto, de um serviço, de uma marca, efetivamente é aquilo que funciona. Tudo que a gente faz dentro da agência é branding direcionado à marca. Pô, Lepera, agradeço demais aqui sua participação no Agro Resenha, né? É super interessante trazer outras visões, né? Outras experiências aqui para quem tá ouvindo, né? Espero que quem esteja ouvindo tenha entendido mais essa questão do branding, como utilizar essa estratégia, né? Para vendas e tudo mais. Queria agradecer a você e parabenizar você pelo seu trabalho incansável aí, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço e muita força aí pro teu podcast. Obrigado pelo convite. Sinto muito por a gente ter perdido um porta-voz aí do caipirismo, né? Que é o meu amigo Rolando Boldrin, que eu gostava muito dele. E é isso, vamos em frente. Vamos fazer o Brasil brilhar cada vez mais. Eu nem falei, né, cara, mas eu trouxe o Lepera aqui porque eu conheci o Lepera lá em Campos do Jordão, no Epicentro, né? Então você é mais uma pessoa do Epicentro que tá aqui no podcast, tá? Porque já veio uma renca aqui já. E fala pra gente então, Lepera, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara?
Cara, no Instagram, M Lepera, M de Marcos, Lepera, Lepera, M Lepera. No Facebook, Marcos Lepera Oficial. E eu vou depois disponibilizar, você deve ter fácil aí, mas eu vou disponibilizar para você colocar junto com a divulgação desse podcast o link para entrar na minha mentoria gratuita. Vou pegar o link e já vou jogar nas redes aqui já também. Essa é a contribuição que eu posso dar aí pro nosso agro. Show de bola, muito bom. Agora vamos para uma parte super importante nesse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz aqui. Ó, é bem tranquilo, viu, Lepera? Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Vamos lá. Quiz. Marcos Lepera, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Eu sou um cara que eu gosto muito de Renato Teixeira. Legal. Gosto muito de Almir Sater. Eu gosto muito do Clube da Esquina, Beto Guedes, Lô Borges, Thomas Roth. Eu ficaria com... Tem uma música que eu gosto muito do Almir, que é a Xalana, cara. Aquela música me traz uma paz muito grande. Legal, essa música é boa, muito boa. E conta pra gente aí, Lepera, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Cara, sem sombra de dúvidas nenhuma, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Porra, deve ser legal pra caramba. É um lugar incrível, assim. É um lugar que se parece assim que você tá na Lua. Assim, são quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de dunas de areia. E no meio dessas dunas tem piscininhas de 1 metro, 1,5 metro de profundidade de água cristalina, quente. Milhões de piscininhas. E conta pra gente aí, Lepera, qual que é a sua especialidade na cozinha, cara? Cara, eu gosto muito de cozinhar. Inclusive, tô fazendo um curso de gastronomia. Cara, eu gosto muito de fazer uma lasanha de berinjela. Você pega a berinjela, você fatia ela, aí você grelha, tem que grelhar ela numa chapa bem quente. Eu tenho uma chapona daquelas bem quente assim que eu boto em 2 bocas. Eu deixo elas um pouco na água com sal. Eu deixo elas bem grelhadas, bem fininha, bem grelhada. E aí eu vou montando a lasanha com molho de tomate, presunto, mussarela. Às vezes eu coloco um pouco de shiitake, shimeji, portobello picadinho, refogado. E, cara, fica uma delícia. Porra, bom demais. Masterchef, tá melhor do que 99% da galera que vem aqui, viu? E o Lepera, conta aí pra gente, indica um livro que de alguma forma aí te ajudou, tanto pessoal como profissionalmente. Deixa aí uma dica pra nós. Um livro, nossa, cara, eu tenho tanto livro aqui em casa. Eu sou um consumidor tão grande de livros. Eu vou falar o último livro que eu li aqui. É esse livro aqui da Caroline Mess, Arquétipos, Quem é Você? Como eu uso muito arquétipo na questão do branding, eu estou acabando de ler esse livro aqui, muito bacana. Legal, show de bola. Como que é o nome da autora? Caroline Mess, Arquétipos, Quem é Você? E, Lepera, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Ame incondicionalmente. Não tenha medo de amar. Bom demais, bom demais. E pra você que ouviu esse episódio até agora aqui, meu com o Lepera, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que também vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Assine o AgroResenha em todos os agregadores de podcast aí, Apple, Google, Spotify, Deezer, a gente tá presente em todos eles. Siga nossas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn e o Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva também para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar dicas de entrevistados ou quiser mandar um oi aí pra gente também, nós adoramos receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais linda rede e fofa de podcasts do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar lá em redeagrocast.com.br. Muito bom então, Lepera. Obrigado de novo, cara. Fica com Deus aí. Eu sempre me despeço aqui dos meus convidados falando uma frase de muita sabedoria. Se chover, não precisa molhar a horta aí não, viu, Lepera? Tem uma horta aqui no fundo de casa e agora na época de chuva, assim, de novembro até fevereiro eu não rego, mas depois disso eu instalei um sistema automatizado de rega aqui que eu me divirto com. Ai, é bom. Paulinho, obrigado pelo convite. Show de bola, cara. Mais um produto
edição Senhor A.